sou professora de meio ambiente e hoje nós vamos falar sobre serviços ecossistêmicos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre biomas. Falamos sobre os biomas mundiais e os biomas brasileiros. A partir de hoje, a partir dessa aula, nós vamos falar sobre a degradação que os biomas enfrentam atualmente, tanto os biomas mundiais quanto os biomas brasileiros, e vamos falar quais são os impactos dessas degradações que o ser humano causa. Mas antes de falar desses impactos, das degradações, nós temos que saber qual que é a importância dos biomas e dos ecossistemas para o meio ambiente e inclusive para o nosso bem-estar, para a nossa economia. Primeiro vamos diferenciar o que é um bioma e o que é um ecossistema. O bioma é um conjunto de ecossistemas, então são regiões com vegetação, fauna, clima, fatores físicos muito semelhantes. O ecossistema é uma região mais semelhante ainda, né? Então vai ter um clima bem definido, vai ter uma fauna bem definida, uma vegetação bem definida, em que existe uma interação muito grande e muito integrada entre esses fatores. Então eles coexistem em grande harmonia. Então, nós temos vários tipos de ecossistemas semelhantes se agrupam em biomas. Os ecossistemas, eles têm várias características, mas eles têm duas características muito importantes para o que a gente vai falar aqui hoje. As duas características são a variabilidade e a resiliência. A variabilidade refere-se às mudanças que esse ecossistema enfrenta ao longo do tempo, ao fluxo, mudança de fluxo. Então, são as mudanças que esse ecossistema enfrenta durante a sua existência, são milhares de anos. A resiliência é a capacidade que esse ecossistema tem de se recuperar após uma perturbação. Então, acontece uma perturbação nesse ecossistema, geralmente de ordem natural, para ele conseguir se recuperar, e ele se recupera. Então, quanto mais rápido esse ecossistema conseguir se recuperar, maior é a resiliência dele. Por que que isso é importante? Porque nós vamos falar de serviços que o ecossistema nos oferece e que ao longo dos anos nós estamos causando perturbações nesses ecossistemas. Então, será que eles têm tempo para se recuperar dos danos que nós estamos causando? Mas então, o que que é um serviço ecossistêmico? Serviço ecossistêmico é qualquer benefício que o ecossistema ofereça para a gente. Então, são os benefícios que a gente obtém do meio ambiente. Então, são serviços que nós não conseguimos simular, nós não conseguimos imitar, que somente o ecossistema, devido a essas fortes interações que existem entre os fatores, conseguem oferecer. E isso é muito grave quando a gente pensa em sentido de destruição. Porque se você destrói, degrada regiões que te oferecem serviços essenciais, que você não consegue controlar, você não consegue imitar, você não consegue refazer, esses serviços em algum momento deixam de existir. E nós vamos ver aqui que serviços ecossistêmicos são muito importantes, eles são essenciais. Os serviços ecossistêmicos podem ser divididos em 4 tipos. São serviços de provisão, de regulação, culturais e de suporte. É importante lembrar que os serviços ecossistêmicos, eles estão intimamente ligados à existência de vida no planeta. Vamos falar agora dos tipos de serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos de provisão, eles estão relacionados aos materiais que nós consumimos. Então, os alimentos que nós conseguimos, matéria-prima, recursos genéticos e recursos medicinais também. Então, esses serviços de provisão estão relacionados com várias atividades humanas e também com a nossa provisão propriamente dita. Então, os nossos alimentos, os nossos medicamentos, nossas fontes de energia, eles estão muito presentes no nosso cotidiano. Os serviços de regulação, eles regulam processos que acontecem no meio ambiente. Por exemplo, uma floresta, ela influencia na qualidade do solo, ela influencia no regime de chuvas, ela influencia cadeias alimentares, ela influencia a qualidade do ar,
porque as árvores fazem fotossíntese e conseguem absorver gases de efeito estufa que vão aumentar a temperatura daquela região e também do planeta. Então, os ecossistemas, eles fazem esse serviço de regulação, regulam ciclos importantes no meio ambiente e também oferecem serviços fundamentais, como ciclo de chuvas e até mesmo melhoram a qualidade do ar, como eu já falei aqui para vocês. Outro exemplo de serviço de regulação são os corais e as zonas costeiras que evitam uma ação muito destrutiva da água do mar. Temos também regiões de rios que são importantes para evitar desabamentos, deslizamentos, a polinização, que é a reprodução das plantas através de um agente polinizador, geralmente um animal, também é um serviço de regulação e é fundamental para o nosso planeta. A diminuição de agentes polinizadores ela é extremamente preocupante, principalmente quando a gente fala de alimentação. Os serviços culturais são bens que não são materiais oferecidos pelos ecossistemas. Então, apreciação estética, turismo ecológico, atividades que envolvam o meio ambiente, tudo que é benéfico, mas que não é uma coisa palpável, né? Uma coisa relacionada ao seu bem-estar, principalmente psicológico, é um serviço cultural que o ecossistema te oferece. E por fim, os serviços de suporte são aqueles que acontecem para que os outros serviços possam acontecer, como a formação do solo, que demora milhares de anos, a promoção de hábitats para os outros animais, ciclos de alguns elementos como oxigênio, carbono, nitrogênio, o ciclo da água. Então, são serviços que permitem que os outros serviços possam ser ofertados pelo ecossistema. Vocês podem ver também um termo chamado serviço ambiental. O serviço ambiental não é a mesma coisa que serviço ecossistêmico. Qual é a diferença entre os dois? Enquanto o serviço ecossistêmico é um benefício que o meio ambiente te proporciona, o serviço ambiental é uma atitude, né, uma ação que você pode tomar que preserva esses serviços ecossistêmicos, que permite que eles continuem existindo e continuem sendo ofertados pelos ecossistemas. Um exemplo de serviço ambiental é o reflorestamento de uma área degradada. Então, como vimos aqui, uma região florestal, ela oferece, por exemplo, serviços de regulação. Então, permite a regulação de regime de chuvas, qualidade do ar. Então, quando você refloresta uma área degradada, você está prestando um serviço ambiental, porque você está permitindo que um serviço ecossistêmico ele ocorra ou que ele seja melhorado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que as ações humanas podem afetar um serviço ecossistêmico. Na Índia, a religião hindu não permite que eles consumam a carne bovina, então eles utilizam apenas o leite. Nessa região, os abutres são muito comuns. Abutres são animais semelhantes aos urubus que nós conhecemos aqui, que se alimentam de carne morta, né? Começando seu processo de degradação, de decomposição. Então, na Índia existe essa situação, né? Existe até hoje. As vacas e os bois, eles não são abatidos para consumo, então quando eles morrem, os abutres vão lá e se alimentam deles. O que aconteceu então no início da década de 90? Eles começaram a usar um medicamento nas vacas, o diclofenac. E o diclofenac, quando o abutre ingeria a carne desse animal que tinha ingerido esse medicamento, ele causava paralisia renal nos abutres e eles morriam por causa disso. Então, depois de algum tempo, os abutres se alimentando dessa carne contaminada com diclofenac e morrendo, houve a seguinte situação: os abutres foram praticamente extintos naquela região, então eles quase não existiam mais. Então, você tinha uma grande quantidade de vacas morrendo, não tinha abutres para conseguir ingerir toda aquela carne morta em decomposição. O que aconteceu então? Um problema de saúde pública muito grave, porque ao mesmo tempo em que a carne em decomposição que ficava ali no ambiente, ela poderia ser fonte de contaminação de doenças causadas por micro-organismos, alguns protozoários,
os cães selvagens começaram a sair dos seus locais para ir aonde estavam essas vacas em decomposição se alimentar. E o número desses cães selvagens aumentou de uma forma muito descontrolada. E eles começaram a passar raiva para os moradores dessa região. E a raiva é uma doença que ela tem uma mortalidade muito alta, mais de 95%. Então as pessoas começaram a morrer de raiva. Então esse é um exemplo de como um medicamento utilizado sem o conhecimento prévio, ele consegue afetar todo um ecossistema. Então qual que era o serviço ecossistêmico prestado? Era essa ação do abutre se alimentar da carne em decomposição, evitar que ela passasse doença e evitar que alguns animais que podem causar prejuízo para os seres vivos, eles aumentassem em quantidades descontroladas, que foi o que justamente aconteceu. Então os abutres morreram, as vacas acumulavam com essa carne em decomposição, passando doença para as pessoas, e os cães selvagens, eles aumentaram em um número muito grande, porque não tinha nenhuma competição por essa carne em decomposição, e começaram a passar raiva para as pessoas que, em grande parte, morriam. Um dos problemas relacionados a entender, compreender a importância dos serviços ecossistêmicos é que as pessoas não entendem o valor que eles têm. Então, esses serviços ecossistêmicos, eles têm uma proposta aí de valoração. Você colocar um valor nesse serviço ecossistêmico para você mostrar para as pessoas que têm grandes empresas, grandes áreas agricultáveis, entenderem a importância de você manter regiões de vegetação original. Vou dar mais um exemplo para vocês. Houve uma pesquisa uma vez no estado de São Paulo em que eles fizeram a comparação. Uma plantação de café que não tinha nenhuma região de vegetação original perto e uma plantação de café que ficava do lado de uma reserva. Depois de algum tempo, eles puderam observar que a produtividade da plantação de café que estava perto da vegetação original, ela era muito superior à plantação de café que estava longe de regiões de vegetação original, porque essa região de vegetação original, ela forneceu serviços ecossistêmicos. Então, a polinização nessa plantação de café próxima a uma região de vegetação original, ela foi muito superior, porque ali existiam muitos agentes polinizadores. Então, isso foi feito de graça para esse agricultor. Então, qual que é o sentido disso? O lucro desse agricultor que manteve região de vegetação original próxima à sua plantação foi muito superior. Então, às vezes as pessoas pensam, né, que quanto maior a região agricultável, melhor. Que você ter regiões com vegetação original é perda de dinheiro, mas na verdade é ganho. Então, é lucro, porque você tem serviços ecossistêmicos ali naquela região que vão te ajudar. Então, regime de chuvas mais frequente, o que é muito importante, uma plantação, polinização, né? Se você tem vegetação original, os animais não precisam se alimentar da região com plantação para sobreviver, porque eles têm alimento já o bastante na região em que eles estão. E quando então falamos de desenvolvimento sustentável, um termo muito utilizado hoje em dia, nós estamos falando da utilização desses recursos naturais, desses serviços ecossistêmicos, em uma velocidade em que eles consigam se recuperar. Eu falei aqui no começo para vocês que a resiliência é uma característica dos ecossistemas. Então, a gente tem que respeitar a velocidade com que os ecossistemas, eles demoram para se recuperar. Então, se você retira, extrai alguma coisa desse ecossistema, né? Certa região é desmatada, certa região é degradada, você tem que esperar, você tem que dar tempo para esse ecossistema se regenerar e voltar a te oferecer os serviços que ele consegue. E isso é um problema muito preocupante atualmente, porque a velocidade da destruição ela é muito superior à velocidade da regeneração. Então, finalizamos a aula de hoje. Lembrem-se de fazer suas atividades e durante o período de monitoria vocês podem tirar suas dúvidas. Por hoje é só. Tchau!